setembro, que é o tal caso anómalo que referi, o que se observa é que os valores observados são valores da ordem dos períodos de retorno de 10 ou 20 anos. Então, é um fenómeno que tem alguma frequência. Bom, fizemos os cálculos, calculámos para as zonas críticas os caudais das grandes bacias, que estão com os valores, e agora o que temos que ver é como é que vamos conseguir drenar estes caudais. Obviamente que a rede existente proporciona uma boa capacidade de escoamento destes caudais, mas é nitidamente insuficiente. Portanto, temos que arranjar uma capacidade adicional para escoar esse tal excedente em relação à capacidade existente. Duas formas genéricas, do ponto de vista genérico, podem existir: ou reforçamos os coletores, ou desviamos as águas, será uma primeira abordagem, ou construímos reservatórios ou bacias de retenção para reter temporariamente a água e atenuar os picos de cheia. O que acontece, já vamos ver como é que aplicamos isto nas várias áreas da cidade de Lisboa. A solução de retenção em reservatórios ou bacias de retenção exige áreas bastante grandes, o que numa cidade consolidada como Lisboa não é fácil encontrar, sobretudo com bacias, por exemplo, como a Avenida da Liberdade ou a Almirante Reis. Encontrar lá áreas para atenuar, para armazenar temporariamente os excedentes de água e depois reduzir os picos da cheia não é fácil. E mesmo nas outras bacias, onde poderemos ter mais algum espaço, como veremos, como os meus colegas vão mostrar, as áreas são muito significativas e difíceis de implementar. Não quer dizer, como a Engenheira Silva Ferreira referiu, que localmente a atenuação, promoção da infiltração não seja fundamental nem seja crítico. Agora, para resolver os grandes problemas, temos algumas dificuldades. Finalmente, o último slide para definir aqui os critérios de dimensionamento que nos nortearam. Os principais infraestruturas, ou seja, no seu conjunto, as infraestruturas novas, em conjunto com a capacidade de drenagem atual. O que nós queremos é períodos de retorno da ordem dos 100 anos, está aqui mais de 50 anos, porque somos, eu não queria afirmar 100 anos, mas vamos apostar nos 100 anos, estamos a trabalhar para isso. A restante rede, a rede mais fina, onde, quando a sua capacidade é excedida, ocorrem pequenas inundações. O típico será os 10 anos. De vez em quando podemos ir aos 20 anos, mas sobretudo os 10 anos. Nível de maré, assumimos várias simulações. Duas simulações importantes foi o nível de maré de 1 metro e depois praticamente 2 metros. Aqui está incluído alguma contabilidade, uma subida do nível médio do mar em relação às alterações climáticas. Considerámos também um aumento de 5% de precipitação devido às alterações climáticas e um pequeno, ligeiro aumento, não uniforme, mas de 15% do coeficiente da forma racional, ou seja, algum aumento na componente da urbanização. Enfim, é só uma questão de segurança, mais do que uma defesa dessa tese, digamos assim. E eu acho que é o último slide. Ok, muito obrigado. Queria agradecer à Enova esta possibilidade. Nós, quando repetimos as coisas, vamos aprendendo mais, há assim um efeito, e embora muitos destes slides já tenham sido apresentados mais que uma vez, mas cada vez que se apresenta aparece uma nova faceta e também com as perguntas e com as questões que se colocam, isto dá-nos por isso estas apresentações mesmo repetidas funciona um bocadinho como um mantra, não é? Aquilo funciona, e nós, cada vez que apresentamos, depois recebemos mais coisas em troca. Por isso, enfim, fazemos a apresentação e depois o feedback enriquece-nos. Eu vou falar do princípio de estratégias de soluções e a implementação da zona ocidental. A zona ocidental corresponde a zona entre bacias entre Santa Apolónia e Algés corresponde a 2/3 de Lisboa, aproximadamente. Eu trabalho em Lisboa desde 1978, desde que me formei com a Engenharia Civil da Costa, foi as regiões de saneamento básico. E desde essa altura, enfim, tenho feito muitos trabalhos, todos os estudos da frente de drenagem de Geles Alcântara, os estudos de Algés Alcântara e depois os estudos também desde a Santa Apolónia, Torreio do Trigo, a frente do Torreio de Paço,
o Terreiro de Paço, o Castro de Alcântara, às vezes com Engídor também, mas ainda fez muitos estudos, sobretudo para a Sintejo, agora Águas do Fogo e Valtejo, muitos estudos para a Sintejo, mas também para a Marlise, alguns, e também para a Frentejo, sobretudo por aquela zona de toda a Frentejo. Por isso, há muita informação que se tem destes diversos trabalhos que depois, obviamente, tem interesse para verter no plano geral. Por isso eu vou fazer um ponto da situação muito rápido. Princípios de soluções e intervenção. Por isso isto tem por trás princípios e estratégias. Já foi o mesmo grupo que fez os estudos de 2006 e 2008. Embora este plano seja um plano mais abrangente, e essa abrangência faz com que as soluções sejam diferentes. Houve uma evolução de solução. Nestes de 2000. E esta evolução não resultou só daquilo que foi feito. Resultou também da forma de pensarmos um bocadinho diferente, talvez mais alargada. Modelação, vou falar um bocadinho da modelação, da dinâmica que se fez e do desempenho das infraestruturas, a intervenções estruturantes e complementares. As intervenções estruturantes são aquelas muito fortes, são grandes reservatórios, tipo Barcelona, ou tipo Paris, como tem agora, ou então os túneis, que são soluções diversas, cada um com as suas características, as suas virtualidades, com vantagens e desvantagens, mas isso eu chamo de soluções estruturantes. São necessárias, são soluções necessárias para os dois planos, mas não são suficientes. Se fizerem os túneis e os reservatórios, está tudo estragado, porque há de haver problemas de inundações em muitos sítios. Por isso é preciso outro tipo de intervenções. Muitas outras intervenções que complementam aquelas. Por isso, o necessário não é o suficiente. O necessário e suficiente quer dizer que há intervenções estruturantes e há intervenções complementares. E as intervenções complementares não são mais fáceis que as estruturantes, porque são descentralizadas, são muitas, e levam um valor superior às estruturantes. Quando se pensarmos mesmo em termos de custo global, se somarmos os custos das intervenções complementares, são bastante superiores às das intervenções estruturantes. E isso é um foco, porque às vezes há tendência a pensar no estruturante, depois esquecemos tudo o resto, que é muito importante, e que às vezes não só são intervenções físicas, há físicas e não físicas. E depois ações adicionais complementares. Por isso, basicamente, aqui que eu tenho que dizer é que este estudo, como já havia, este estudo foi possível ser feito em 6 meses, porque já havia o estudo de 2006, 2008. Mas foi um estudo que evoluiu muito e, por isso, em maio tínhamos uma solução e em julho já não era uma solução completamente igual. A Sintejo fez muita coisa sobre a drenagem doméstica nos últimos 10 anos. Fez muita coisa, de descargadores, entre todos aqueles estudos da IRA, foram muito por causa da drenagem doméstica, não da drenagem pluvial. Então, sobretudo a drenagem doméstica, embora também houvesse estudos, como da zona alta de Alcântara, da drenagem pluvial, feitos para a Sintejo. Mas, sobretudo, foram da drenagem doméstica. E houve muita coisa que foi feita, de libertação. Hoje em dia vai-se ao Terreiro de Paço e vê-se aquelas pessoas todas de biquíni ali na praia. Não é? É completamente impensável há 10 anos, completamente impensável. Não é? Obviamente não está tudo resolvido e há afluências indevidas, mas não tem nada a ver com o que era há 10 ou 15 anos. Então, houve muita intervenção nessas frentes do ponto de vista de poluição. Do ponto de vista pluvial, muito pouco. E por isso, a ênfase deste trabalho é a pluvial. Mas é um plano, por isso orientado para o combate às inundações, mas não pode-se esgotar no combate às inundações, tem que ser mais qualquer coisa. Vai-se trabalhar no ciclo urbano da água e esse, mais qualquer coisa, também está metido no plano. Obviamente que essa preocupação de evitar grandes intervenções em meio urbano consolidado, que fez evoluir a solução anterior de 2006-2008, como não fazer grandes intervenções na Rua de São José e nas portas de Santo Antão, é óbvio que foi o Executivo Camarada e este corpo dizer, as intervenções previstas, que o coletor não estava 1 metro, metia 2 metros, não estava, isso era de evitar, e também na zona baixa de Alcântara, e noutros sítios, por isso evitar. Isto era um ponto a caderno de encargos. Porque o plano é para as pessoas. Não é? Isso começa a chatear muitas pessoas, deixa de ser um plano para as pessoas. Não é? Pronto, por isso, o plano era para as pessoas e tinha que se pensar mesmo do ponto de vista de construção. Depois, devia também ter um cuidado de impactos mínimos à superfície. Impactos mínimos à superfície. E isso também fez condicionar a evolução da solução. Isso é explicar um bocadinho como é que aparece a solução. Aparece depois de todas estas situações. Quando se pensa em controlar pluviais, a gente não é preciso muita coisa. Os princípios são estes 3 ou estes 4 que estão aqui. Não? É sempre a mesma coisa. Em qualquer sítio do mundo é sempre a mesma coisa. Ou se reforça a capacidade de coletores, porque houve agravamentos de situações porque se ocupou o território ou porque se vai ocupando o território. E às vezes temos situações em que a população num determinado sítio está a diminuir, mas o território está a ser mais ocupado. Mais um parque, mais um estádio, mais um polo desportivo, mais uma rua e a ocupação vai aumentar. E essa ocupação vai ser feita sem compensação. Há medidas de compensação, mas elas nem sempre são implementadas. E por isso vai-se agravando os caudais. A resposta dos sistemas. Claro que as alterações climáticas também, sobretudo se nós pensarmos no longo prazo.
Se pensarmos em 5 a 10 anos, agora se começamos a pensar em 2100, ouvimos falar, o colega Silva Ferreira falar de um plano para o século XXII, então isto tem que entrar. Isso é muito tempo, tem que entrar. Claro que tem que entrar com uma incerteza, mas tem que entrar. Não é? E por isso obriga a reforçar os coletores. Nós podemos, onde está 1 metro, podemos ter outro de 2 metros, ou podemos ao lado de 1 metro meter outro de 1,5 metro, e isso obriga a mexer naquilo que é o esparguete da rede do sistema. E como o Rodrigo disse, há 1.800 km de rede em Lisboa. Não é? Eu posso fazer isso. Ou posso, em vez de fazer isso, para o mesmo benefício, reter a água que passa. Ou seja, eu retenho a água para entregá-la mais tarde, quando já não chove. Isto quer dizer que aí preciso de reservatórios, ou soluções de reserva. Podem ser reservatórios enterrados, podem ser reservatórios a céu aberto. Os reservatórios a céu aberto são muito difíceis de fazer, ou são altamente inviáveis quando o coletor vem a 12 metros de profundidade, porque só bombeiro para cima. E também não se deve fazer quando o esgoto, ou quando o sistema aumentar, porque aí temos bacias a céu aberto de esgoto, durante 95% do tempo, e depois nos 5% que está a chover, dilui. Também não pode ser numa zona rural, ou alguma estação de tratamento, faz-se isso. Os tanques de regulação da estação de tratamento há muito em França, na Alemanha. Agora, em meio urbano, está proibido. Ou os sistemas são separativos, ou então isso não se faz. Mas por isso essas bacias normalmente fazem-se enterradas, como é o que acontece, enfim, há um caso ao lado de Barcelona, que tem 500 mil metros cúbicos de reservatório, e, enfim, e na Dinamarca, e na Holanda, e na Alemanha, sobretudo na Alemanha, e por isso o sistema funciona desta forma. E essa era a solução de há 3 ou 4 meses. É a solução que eu defendia muito, não é? Era, que foi aquela, porque é uma solução muito europeia. E está associada a uma tendência muito grande que reserva-se, não tanto para inundações, mas depois para tratar a estação de tratamento. Quando se quer controlar a poluição, a gente reserva. Porque não se vai fazer uma estação de tratamento para obter o retorno de 10 anos. Tem equipamentos e aquilo é inviável. Então, os sistemas são feitos de forma a tornar o máximo a capacidade do seu património. Então, retém-se nos reservatórios, os reservatórios estão ali 4 ou 5 dias. Agora é um caso que eu conheço bem, há 4 ou 5 dias a estação a funcionar com a plena capacidade. Porque depois descarrega em sítios, seja no Mar Báltico, seja no Lar Constança, uma sensibilidade enorme onde as pessoas bebem água desses sítios. Não tem nada a ver com o estuário do Tejo. Nada a ver. São situações diversas que têm que ter respostas diversas do ponto de vista de soluções de engenharia. Mas esse tipo de solução é muito comum na Europa, sobretudo nos países da Europa Central, que descarregam para lagos. Não é nada comum em países como o Japão, ou em países ou como os Estados Unidos, onde a solução do túnel tem uma relevância maior. A solução C, quer dizer, não reserva, mas também não quero a água pluvial lá em baixo, nas zonas baixas, então faz transformar, desvia. Não é? Desvia para outro sítio onde não causa problemas. E aí o ideal é desviar para o Tejo direto. A água não falta no Tejo, desviar direto para o Tejo. Isso pode-se fazer por túneis, ou há soluções variantes também de túnel, com outros sob pressão, mas o princípio é o mesmo. Desviar a água do sítio onde ela causa problemas. Desviá-la. E essas 3 soluções são soluções que nós utilizamos, claro que com mais ênfase numa, e a ênfase na solução A, que era do plano de 2006-2008, é muito reforço. Claro que também tinha reservatórios, tinha 30 mil metros de reservatório. E claro que também tinha um túnelzinho, tinha sim senhora. Mas ela tinha uma preponderância grande de reforço, que agora, enfim, quase no nosso caderno de encargos, metemos de lado ou quisemos fazer livremente. E a solução B, que está no estudo prévio, é uma solução que ênfase na reserva. Isso, há muita reserva, é reservas por tudo que é sítio, não é? E não há túneis, ou os túneis são mínimos. E depois a solução de ênfase de túneis, que acabou por ser aquela recomendada, embora aqui, ela é muito mais que os túneis. E vamos ver isso. Porque essas soluções complementares, são complementares, mas também podia chamar estruturais esta e as outras complementares, é ao gosto de freguês. Mas estas soluções complementares são aquelas mais descentralizadas, são aquelas que também jogam um papel importante no controle da noção, que é reduzir as afluências. Na origem. Chama-se controle na origem porque é a montante da rede física de coletores. Eles nem entram nos coletores. Porque o sistema cai, ou o sistema de green roofs, ou um sistema de pagamento de reservatório, ou um sistema de trincheiras de infiltração, ou sistemas de valas revestidas com coberto vegetal, são soluções de controle na origem. Porque a infiltração e a retenção fica naquele local. E funcionam das duas maneiras, por retenção e por infiltração. Quando aumenta a carga, aumenta a infiltração. Isto é a lei da Darcy, não é? E se tiver 1 metro de carga, tenho 10 vezes aquilo que tenho, se tenho 5 ou 10 centímetros. E por isso,
essa combinação de reserva e de infiltração joga no sentido dessas soluções, que ajudam. E elas devem ser vistas também como medidas compensadoras do aumento da população. E devem ter vistas numa fase muito precoce do planeamento urbanístico. Não é no fim de tudo, agora vamos ver qual é o sítio que sobe. Tem que ser muito numa fase inicial, para arquitetos, planeadores, e tem que entrar muito na lógica, não de um projeto, tem que entrar na lógica da elaboração e do desenvolvimento da cidade. Claro que essas soluções de elaboração têm múltiplos efeitos, além de reduzir as afluências e impedir as emoções mais à frente, não é? Porque recarregam o aquífero, aumentam as possibilidades de uso para rega, ou para outras formas, e até lazer, se for uma bacia de toalha de água permanente, há várias soluções também. O resultado disto tudo, em junho e julho, por isso foi um processo rápido, são soluções, combinação desse tipo de soluções, é sempre assim. Há soluções estruturantes, que aí teve uma ênfase em túneis, mas também há bacias, a céu aberto. Não, os reservatórios são muito caros. As bacias, aliás, a Meixoeira já é um projeto em Egito, já está a ser desenvolvida, mas também do alta ajuda, há soluções desse tipo. E também há, obviamente, força de reabilitação de coletores de zonas baixas, que não são apanhadas sequer pelos túneis, por isso eles têm que ter a solução própria e de outras intervenções de caráter mais local. Eu também queria chamar a atenção que o território joga aqui um papel de grande importância, a ocupação do território. Se eu tiver uma bacia natural, sem ocupação, tem um caudal X. Se eu ocupá-la 100%, o caudal é 10X ou 20X. Não é mais 15%, ou 5%, ou 10%, ou as alterações. É 1000% mais. Há casos desses que se registram, sobretudo, claro, depende de muita coisa, depende das condições antecedentes, das chuvadas, etc. E é muito difícil falar de uma forma simples de coisas complicadas, porque a gente, a certa altura, em vez de estar a falar de forma simples, está a ser simplista, o que é um bocadinho diferente. Mas essas coisas são muito complexas, mas basicamente o que acontece é que se eu ocupo mais, tenho respostas mais rápidas do sistema e com maior volume de água para passar em menor período de tempo. Outra coisa muito importante que temos tendência a esquecer é que não há boas soluções de engenharia, de intervenção, se não houver boa exploração. Ela vai funcionar mal. Se eu tiver um coletor que mete 2 metros e calculei, tive uma data de tempo para fazer simulação dinâmica, fiz cenários e depois ele está meio cheio com areia. Eu tenho aqui umas fotografias. Esta fotografia é da direita. Esta da direita, eu fui lá ver e tirei fotografias, porque isto é um coletor. Isto vai subindo. Isto é uma das descargas de um sítio muito... Quer dizer, isto é muito repasso. Aquela caixa das colunas, uma das saídas é esta. Cheia de areia. Como é possível não haver inundações? É muito difícil, se um coletor está cheio de areia, não haver inundações. Às vezes acontece também, e já estou a falar no esparguete, né, que se os sumidores estão entupidos, eu posso ter cheias em cima e o coletor cá em baixo. Somente ser a meia secção. Ou posso ter um coletor cheio aqui e outro vazio, ao lado. Né? E isso é gerir mal o património. Por isso tem que se introduzir inteligência nos sistemas. Introduzir inteligência nos sistemas é o quê? É fazer com que se consiga melhor desempenho com menos custo. E isso consegue-se com sensores, que é uma coisa que também se prevê. Com aviso, com monitorização, né? E com gestão avançada de sistemas. Como existe em muitas partes do mundo, a gente tem muito sítio onde pode copiar, né? Isso também pode ser. Por isso, há muito know-how dessa matéria, e há muito know-how em Portugal, no NEC, o projeto Lindo, etc. E por isso há muita informação, há muita inteligência que se pode manter no sistema ao serviço das pessoas. Pronto, eu vou ser muito rápido. Nós usamos simulação dinâmica para explorar os cenários, enfim, isto é um caso do SWIM, para verificar que esta coisa da maré tem muita importância ou pouca importância. E alargar a secção, de saída do caneiro e não alargar a secção de saída do caneiro. E aqui verificamos que alargar ou não alargar não tem muita importância, igual a maré tem muita importância. Ser a maré é 1 metro, ou ser uma maré 1,95 m, nunca sai 85 metros por minuto, no caso pode ser 125, tem toda a diferença. Ou seja, se a chuvada coincidir com uma maré, tem uma inundação danada. Mas eu posso ter uma intensidade de precipitação maior, as pessoas guardas sobre as torres, e não ter inundação nenhuma, porque apanhou, por sorte, a maré baixa. Não é? Fora os períodos antecedentes de chuva, tudo isto torna isto mais complicado. Agora eu também quero dizer que se as alterações que se em 2100 houver um aumento de 1 metro no nível da água do mar, não é preciso chover para haver inundações. As ondas de bom sucesso vão ficar abaixo da água, o lar das fontainhas, tudo que é abaixo da cota 3,2. Né? Se houver uma praia mais 1 metro em cima, isso então tem que se mudar a parte da cidade. Quer dizer, a verdade é essa, ou seja, não há milagres. Né? A gente pode, agora não está a chover e a gente vamos molhar os pés. Nesses sítios, se for mais 1 metro,
para além dos 2,23, que é o Praia-Mar de Águas Vivas. Por isso temos que pensar tudo, mas mesmo que seja 60 ou 70 centímetros, já causa grandes problemas. E isso resolve-se a montante. É não deixar lá chegar. Não, isto também são alguns desenhos que se permitem perceber a dimensão. Isto é o Caneio de Alcântara, ali perto de Campolide, quando entram os dois braços, o braço de Benfica e o braço de Sete Rios, está ali à esquerda. E isto é um poço de acesso, simplesinho, igual àquele que a gente estamos a prever. Né? Para as pessoas que chegam lá embaixo, ou para pedir, ou entrar um boquete, por isso tudo isso são infraestruturas que são para 100 anos, porque tem mesmo de ser para 100 anos, porque o empenho é tão grande que aquilo tem que ser tipo obra romana. Aqui é também um caso de... Eu vou-vos mostrar. Isto é o azul, está o ietograma. Agora começou a chover. Né? Está a começar a chover, geram-se caudais e nós vamos ver ali da direita, isto vai começar a ganhar cor. Isto são os coletores que começam a estar cheios, com H sobre D 0,5, 0,6, 0,8, vermelho começa a sair água e aqui estão a sair 10, 15 centímetros de água, aqui no Treito de Passo e aqui pela rua. Aqui também, mas aqui é o pior. A rua São José Portas de Santo Antão já tem aqui nos próximos 30, 40 centímetros de água, não é? Ou meio metro de água, e isto já os táxis e os carros começam todos a boiar. Por isso, isto é para período de torno de 10 anos, numa simulação, em que se não foi muito gravoso do ponto de vista do nível da maré, lá que às vezes a maré está alta, às vezes está baixa, mas simulou-se, e uma situação atual. Nós não tivemos a simular futuro. Atual. E a gente sabe que é assim, cada vez que chove um bocadinho mais, nestas zonas. A solução B, que era a tal dos reservatórios, que nós, a certa altura, não a deixámos cair porque ela está lá, mas foi preterida, vamos lá, por soluções mais práticas. Estas soluções de volumes de reserva na bacia de Alcântara, isto é um exemplo, porque há outras para lá da Oriental, eram soluções em que nós usávamos tudo que era disponível para fazer reservatórios, enterrados, não é? Porque são sistemas unitários. E temos aqui Benfica Campolide com 70 mil metros cúbicos, é muita coisa, é um campo de futebol com 10 metros de altura. Quinta José Pinto, Sete Rios obrigava um negócio aqui com o parque de estacionamento que se vai fazer, de forma ao menos 2 ser reservatório. Já não se podia lá ter carro, era reservatório. Como acontece em Miró, em Barcelona, há casos destes, o menos 1 é estacionamento, o menos 2 é reservatório e o menos 3 também é reservatório. O menos 3 funciona poucas vezes, só quando vem mesmo a chuvada grande. E depois bomba para o menos 2 que graditivamente sai para o sistema. E depois, mas tem parque de estacionamento e eles cobram e tem ali uma eficiência de recurso que é usado. Mas a Praça de Espanha também, entre os locais do metro, por exemplo, isto dava 150 mil metros cúbicos. E estes 150 mil metros cúbicos dá para encaixar, se tudo correr bem, aquela chuvada de torno de 10 anos. O que é que corre mal? Se eu tiver o reservatório cheio e de repente vier uma grande chuvada, outra vez. A gente sabe que isto, não é? Aí pode correr mal. E obriga também a ter gestão inteligente do sistema, a ter radar e perceber o que vai acontecer no futuro. Porque se eu não souber o que vai acontecer no futuro, se eu não tiver meios de simular a sério, eu posso fazer grandes asneiras, quer dizer, posso libertar as comportas para esvaziar o reservatório na altura e começa a chover mais à frente. E então é a pior emenda que o soneto, mas não valia ter os reservatórios. Então vamos acabar com os reservatórios. Esse tipo de situação quer dizer que era uma solução com impacto, porque aqui estão volumes de terra imensos, 70 mil metros cúbicos é útil, mas o total do movimento de terras é capaz de ser 150 ou 160 mil metros cúbicos, que é tudo que é os 2 túneis somados. Por isso, basicamente, esses grandes reservatórios podiam ser feitos, mas já tinham um grande problema de operação e manutenção. Obrigava muito na aula e uma transição completa de paradigma da Câmara. Não é? E eu comecei a ficar com um certo medo. Costuma-se dizer para a gente acreditar, porque primeiro precisa negar. A gente vai acreditar a mesma coisa, mas quando comecei a negar a solução, vieram tantos atributos que foi colocada à Câmara estas reservas também. Não é? E isto entre maio e julho. E foi tudo passado de uma forma muito importante. Agora, eu vou falar pouco dos túneis, porque já foi muito falado. Enfim, há um túnel de 5 km, com esses 5,5 metros de diâmetro. Enfim, eles têm que ter muitos cuidados há sítios sensíveis. A descarga, por baixo do metro, quando passa por baixo do metro na avenida, perto da Avenida Liberdade, e perto também de na Almirante Reis, há esses cuidados, há postos de acesso. Enfim, queria dizer também que estes túneis não desviam todo o caudal. Os túneis, quando desviam
O caudal inicial não é para ser desviado, porque ele tem que ir para a estação de tratamento, porque é um sistema unitário que tem esgoto doméstico. Em tempo seco, o túnel não funciona. Ou seja, 95% do tempo, o túnel não funciona. Porque o esgoto continua para a frente para a estação de tratamento. Começa a chover, e se chover pouco, continua a não funcionar. Porque dilui e vai para a estação de tratamento. Eu diria que no Canal de Alcântara 2 a 4 metros cúbicos por segundo, até aí, continua para a estação. Quando começa a chover muito, então é desviado. E é desviar tudo. A não ser que venha uma chuvada por torno de 100 anos. Alguma coisa vai para a frente. E essa alguma coisa vai para a frente é acomodado pelo sistema existente do Canal de Alcântara, que tem uma capacidade excedentária para esses caudais muito pequenos. Porque o que se faz esse túnel, ou esses dois túneis, é atravessar em Lisboa, de Ocidente para Oriente, e partir aquelas bacias numa proporção que, em alguns casos, é 60%, 40%, ou seja, uma bacia de 1000 hectares passa a ficar uma bacia de 400 hectares, porque tudo é desviado. E por isso é assim que se reduz as afluências para o Santo. Ok. Há muita coisa que eu não tive tempo de dizer. Cada uma dessas bacias, dessas 24 bacias, tem contornos na origem, tem descargadores, tem reabilitação, tem várias coisas. Elas estão para aqui espalhadas, enleicadas, mesmo rapidamente, eu não vou ter tempo para falar, mas queria tipificar aquilo, enfim, estou no penúltimo slide, das tipologias de intervenções. Por isso eu tenho túneis, mas tenho bacias de retenção a céu aberto. E tenho reforço e reabilitação de coletores, porque, como disse o Rodrigo, Lisboa tem a idade média dos coletores de Lisboa é 100 anos. O para mim é bestial, porque eu só tenho 59, é mais velho que eu. E isso, tal como nós de vez em quando precisamos de rejuvenescer, os coletores é igual. E porque sofrem dos mesmos problemas, das mesmas doenças. Tem o seu colesterol, que é aquele filme biológico que se agarra às paredes dos coletores, tem os seus sedimentos, não é? Tem também as suas tromboses, de vez em quando entram em ruptura. E são mais fáceis de rejuvenescer que nós são um bocadinho mais difíceis, mas eles, com as mangas plásticas e com algum trabalho, podem ser reabilitados. E isso é importante que se faça para manter o valor dos ativos. Para manter o valor dos ativos, e tem havido muito pouca reabilitação. A captação de escoamento de superfície, os sargentos, os sumidores e a forma correta de os fazer. As intervenções de redução de pedras de carga localizadas, que obrigam, que fazem grande parte da responsabilidade da água sair pelas tampas, é isto. As soluções de controle de origem mais pequenas, centralizadas, a nível quase local. E depois outras ações complementares de Smart City, de inteligência. A atualização de cadastro e inspeção, que a Câmara, em boa hora, resolveu iniciar, porque sem conhecimento a gente não se consegue acertar na solução. É preciso conhecimento e é preciso saber usar o conhecimento. Agora, sem conhecimento, por muito que o sabemos usar, não é hipótese. O sistema de monitorização e aviso também, os sensores, que avisem as pessoas que vai acontecer qualquer coisa, ou que avisem antes de acontecer para se fazer qualquer coisa. Não é? Isto pode ser tão simples como dizer assim, mas não está a caudal a chegar e a altura é tão grande porque aquilo está cheio de sedimentos e tira-se antes que a chuva venha mesmo. Ou outras soluções destas inteligentes, não é? Porque poupam chatices. Formação e capacitação. Enriquecer o capital humano para tudo ficar mais barato, não é para tudo ficar mais caro, é para tudo no fim ficar mais barato. Não é para perder dinheiro. A otimização de estándares, sensibilização das pessoas, a limpeza é uma das coisas importantes, e também a deslocalização de estruturas, quer dizer que as estruturas estão no sítio errado, deviam sair do lado. Ok, muito obrigado. Então, boa tarde. Queria também cumprimentar a assistência. Eu vou falar um bocadinho, vou tentar ser rápido, já estou orientado a hora, essencialmente das soluções prioritárias para a zona oriental, fazer um breve resumo dos investimentos e alguns aspectos sobre a manutenção do património existente. A chamada zona oriental, portanto, todo o plano tem, apesar de nós estarmos focalizados essencialmente em alguns pontos e algumas obras de maior relevo, o plano em si tem aquela dimensão, não porque nós, por causa daquilo que estamos aqui a falar, mas essencialmente porque todos os aspectos foram diagnosticados e são apresentadas e elencadas o conjunto de solução. De qualquer maneira, em termos de participação pública, é muito relevante falarmos das grandes bacias. Quando temos uma grande bacia, significa que temos um grande problema. Normalmente, digamos, chove nessas áreas,
confluem em determinadas zonas grandes quantidades de caudal e, portanto, necessita de uma atenção mais especial para resolver esse tipo de problemas. E, portanto, uma das bacias desta zona oriental mais importante é a bacia que está aqui referenciada, que é a bacia de Chelas, e que convém historicamente perceber o que é que se passou ao longo destes processos. Agora passa-me aí esse rato. É? Ah, tá. Então vamos correto. Bom, o que é que se passa? A bacia era antigamente assim, e aquilo que está representado aqui a cor de rosa é a antiga bacia de Alcântara. E a bacia de Alcântara